O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil de maneira precoce, dentro de casa, e o pior de tudo é que não dá nem pra dizer que de maneira injusta. O Corinthians não jogou bem, nos 180 minutos o time não foi merecedor de sair classificado e perde nas oitavas de final da Copa do Brasil, o atual campeão, o time que se acostumou a ir longe na Copa do Brasil, dessa vez é eliminado. E a realidade é que tem culpa todo mundo, rapaziada. Tem culpa do Diniz, tem culpa dos jogadores, tem muita, mas muita culpa do seu Osmar Stabile. Cara, o gramado da Neoquímica Arena hoje parecia um pasto. Se eu sou um dos caras que mais vem criticar gramado ruim quando o Corinthians vai jogar fora, hoje o gramado da Neoquímica Arena parecia um pasto. Um pasto. O Corinthians hoje não teve o seu principal atacante, o Yuri Alberto, porque o gramado é um pasto. O Zaccaria Labiat, que é um cara que vinha jogando bem e que poderia agregar num jogo onde você precisa abrir defesas, rompeu o LCA, porque o gramado da Neoquímica Arena hoje, a única coisa que o Corinthians tinha de, assim, que ninguém poderia criticar, ninguém. Você poderia ser o maior anti do mundo. Você não poderia falar que o gramado da Neoquímica Arena é ruim. Hoje, nós corintianos viemos aqui e falamos: o gramado da Neoquímica Arena é um pasto. Saiu hoje uma notícia que o gramado vai estar em melhores condições. Mentira, o gramado estava um pasto. E a culpa é de quem? É minha? Não. É do seu Osmar Stabile, que não consegue manter algo básico, que é a porra de um gramado. Que não consegue fazer um cronograma de: vamos trocar o gramado? A gente tem jogo nessa data. Vamos guardar o prazo. Mas a seleção vai jogar, foda-se. O time feminino vai ter que jogar, foda-se. Joga na casa do caralho, na Neoquímica Arena, enquanto não tiver o prazo que for nos pedido para que o gramado faça o trabalho que o gramado precisa ser feito. Não vai ter jogo. Só que o Osmar Stabile é um bosta de um merda de um presidente. Um bosta de um merda de um lixo de presidente. Que já cravou. Ele já cravou aqui, ó. Osmar Stabile, quando ele terminar o mandato dele, um dos piores, um dos mais frouxos, um dos horrorosos, terríveis presidentes da história do Corinthians. E eu espero que pelo menos esse não saia com o carimbo de roubou o Corinthians, porque só falta isso pra esse horroroso desse presidente. O Corinthians ser eliminado pro time do Internacional, que tem uns jogadores bons, me irrita. E me irrita jogando o que o Corinthians jogou. Então, o que eu tinha pra falar do Osmar Stabile, eu vou parar aqui, porque se eu continuar, ainda bem que às vezes é bom isso, que o meu vídeo não chega nesses caras, porque a vontade que eu tenho é de mandar esses filhas de uma puta tomar tudo no meio do cu deles, mano. Puta que pariu, velho. Que maluco arrombado, velho. Meu Deus do céu. Gente do céu. Cara, o Corinthians perdeu pro Inter, velho. Não jogou nada, mano. O Corinthians não jogou nada os 180 minutos. Meu Deus, vamos falar do jogo, vamos falar. Vamos lá, vamos começar a destrinchar um pouquinho o que foi Corinthians 2, Internacional 1, no agregado Corinthians 2, Internacional 3. O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. Rapaziada, não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao canal do Nerd da Fiel. Deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho da notificação. Vamos por mais. Vamos lá, vamos bater os 400 inscritos aqui no canal. Cara, vamos lá, vamos começar a falar do jogo. E o seguinte, um bagulho que já me irritou com 1 minuto de jogo. Qual que é a estratégia adotada por qualquer time no mundo? E aí não existe Manchester City do Guardiola, não existe Barcelona no tic-tac, não existe Bayern de Munique, não existe nenhum time no mundo, não existe seleção. Qualquer equipe de futebol que se vê sendo eliminada, que se vê precisando de um gol, que se vê precisando abafar o adversário, qual é a estratégia que eles adotam quando tá faltando ali 20, 15, 10 minutos para acabar o jogo? Chuveirinho na área. Vamos botar jogador dentro da área e vamos chuveirar a bola na área.
Se a bola tá lá perto da área, mesmo que seja jogada lá de qualquer jeito, existe mais chance de sair um gol do que se nesses minutos finais a gente tentar uma jogada trabalhada, um drible, uma bola na linha de fundo. Vamos pegar a bola e cruzar ela da onde for. Ah, o goleiro chuta na área. Ah, a bola tá lá no meio de campo, chuta na área. Ah, a bola da entrada da área, lá da ponta, chuta na área. Foda-se. Não precisa levar a bola até a linha de fundo para cruzar aquela bola para trás que o atacante vem de frente. Não. Cruza essa bola que o zagueiro vem de frente e o atacante tem que disputar com o zagueiro uma bola que é ruim. Mas beleza, quando tá faltando 15, 20 minutos, é extremamente aceitável você fazer isso. O que não dá e o que aconteceu hoje foi que o Corinthians do Fernando Diniz adotou a estratégia do minuto 1 ao minuto 100 de jogar a bola na área de qualquer lugar do campo. O Corinthians não tentou uma jogada de linha de fundo, seja ela com Caio César, seja ela com o Mateuzinho ultrapassando, seja ela com o Bidu ultrapassando pelo outro lado. O Corinthians do Fernando Diniz adotou a estratégia do seguinte: o Mateuzinho, quando o Corinthians tem a posse de bola, ele ajuda pelo meio. Deixa a ponta pro Caio César. Só que o Caio César é canhoto e ele tá jogando do lado direito. Quantas vezes você acha que um canhoto, ou melhor, quantas vezes você já viu na sua vida um canhoto pegar a bola e na hora que ele vai pra cima do zagueiro, ao invés de ele cortar pra perna esquerda dele, que é a perna boa, ele pegar, cortar pra linha de fundo e cruzar com a perna direita, que é a perna ruim dele? Quantas vezes você já viu algum jogador fazer isso? Alguns caras fora de série conseguem. Não é o caso do Caio César. Então toda a bola que vinha no Caio César, que ele pegava a bola, quando não tava com dobra, ele cortava pro meio e chuveirava na área. E aí quando você chuveira a bola na área, você precisa de um cara que seja muito bom de cabeça, que seja muito alto, que seja trombador, que seja um cara que ganhe duelos. E o Fernando Diniz colocou um cara que ele falou: esse cara é alto, esse cara supostamente é bom de cabeça, então vamos colocar ele lá pra ele trombar, pra ele tentar fazer um pivô, pra ele tentar dar uma casquinha, pra ele tentar fazer um gol. E esse cara foi o Pedro Raul. E me desculpem vocês se vocês acham que o gol do Pedro Raul vai mudar a minha opinião sobre ele. Não vai. O Pedro Raul fez um gol e o Pedro Raul não fez mais nada no jogo. O Rodrigo Garro, o Matheus Bidu ganharam mais bolas de cabeça do que o Pedro Raul, que tem 1,90 m cacetada. E o que me deixa puto é: você precisa de 2 gols. Você tá pegando uma defesa fechada. O que é muito interessante de se fazer contra uma defesa fechada? Abre os pontas. Abre eles, mano. Abre os caras pra você abrir a defesa. Então, já que você meteu o Caio César de um lado, coloca o Lingard do outro, foda-se. Tira um dos volantes. Você não precisa jogar com o Ranieri, com o Garro, com o Bidon e com o André. Tira o André, bota o Lingard de um lado, faz Lingard e Bidu de um lado, Mateuzinho e Caio César do outro. O Pedro Raul na área, você usa as ultrapassagens do lateral como uma opção. Você tem essa opção de trazer a bola pro meio e cruzar, de trazer a bola pro meio e chutar, só que você não vira um time extremamente previsível com traz pro meio, cruza, traz pro meio, toca pra trás, cruza. E não tem uma jogada de ultrapassagem, não tem uma jogada de linha de fundo. Todas as suas jogadas são chover a bola na área e a defesa faz o nome, e a defesa ganha todas. E você vai cada vez mais mostrando pro mundo que o seu centroavante não consegue ganhar esse tipo de bola. Tava mais fácil pro Fernando Diniz, já que ele não queria fazer isso, tira um jogador, tira qualquer jogador, bota o Gustavo Henrique lá de centroavante, coloca um zagueiro e fala: Gustavo Henrique, tá vendo o que eu pedi pro Pedro Raul fazer? Faz você. Que ele faz melhor. Ele consegue fazer a função de centroavante melhor que o Pedro Raul, que não consegue fazer. Ele não consegue fazer. Ah, o Pedro Raul fez um gol numa jogada que a defesa tá toda escancarada, que o Bidu coloca a bola na cabeça dele, e se ele não faz aquele gol, pelo amor de Deus, ele tinha acabado de perder uma jogada na cara do gol que ele cabeceia fraco. Então, é muito pouco para um time que precisa fazer 2 gols, para um time treinado pelo Fernando Diniz, que é o cara
do 1-2, que é o cara do toque de bola, que é o cara da posse de bola, você jogar 90 minutos dentro da sua casa, precisando fazer 2 gols, e você viver de chuveiro na área, de jogar a bola na área, de despejar a bola na área. O Corinthians... aí você vai vir aquela pessoa e vai falar, porra, Luiz, mas os 2 gols foi de cabeça. Ótimo, e o Corinthians se classificou por um acaso? Os 2 gols adiantaram do quê? Um foi numa bola parada, e o outro foi numa jogada que o jogo escancarou pro Corinthians. E o Bidu acertou um cruzamento. No resto, quantas jogadas de ultrapassagem de linha de fundo? Eu me lembro de uma do Caio César, que ele dá uma pedalada, leva na linha de fundo, mas não dá em nada. E pra piorar, na única chance praticamente que os caras tiveram, o cara acerta um bonito chute. O Hugo, na minha opinião, podia ter feito coisa muito melhor. Não consegue defender, os caras fazem 1-1, e aí, mano, depois sai o gol do Pedro Raul, o Gustavo Henrique vira aí sim mais um atacante, mas o Corinthians quase não chega, praticamente não chega. Soma-se a isso o fator arbitragem, tem que falar da arbitragem, o Felipe Fernandes de Lima, eu acho, é um árbitro muito fraco. O futebol brasileiro, rapaziada, é um futebol onde os jogadores atrapalham muito a arbitragem, tá? Os jogadores são ruins nesse sentido. Mas a arbitragem também é péssima. E hoje foi mais uma arbitragem péssima. O juiz não amarelou o goleiro do Internacional. Ele não amarelou o goleiro do Internacional. Isso é uma loucura, não entra na minha cabeça, velho. O juiz, ele teve uma falta no Ranieri no final do jogo que ele deu só escanteio, velho. Eu falei, caralho, ele não deu essa falta. Um juiz que não deixa o jogo rolar. Um juiz que picota, um juiz que... O jogo não flui. E aí, isso acontece, e eu tô criticando o árbitro hoje porque foi contra a gente, mas a favor da gente também acontece. Quando você vai pra um mata-mata que o outro time precisa de gols, é fácil você fazer com que o jogo não role, é fácil fazer com que o jogo não flua. É simples. O juiz não vai amarelar goleiro por cera. Eu tava vendo o jogo e falei, cara, quer apostar quanto que esse juiz vai amarelar o goleiro aos 40 do segundo tempo? Eu me surpreendi. O juiz falou para o goleiro, acabou, chega aos 52 do segundo tempo. Loucura, mano, loucura. Bizarro, malandro, bizarro. Então é a cereja do bolo do que foi o jogo do Corinthians hoje. Tecnicamente, um jogo muito abaixo de vários caras. Já falei do Pedro Raul, mas o seu Gabriel Paulista, jogo péssimo do Gabriel Paulista. Lá e aqui. Péssimo jogo do Gabriel Paulista. Hugo Souza, na única bola que foi no gol, não conseguiu fazer o que dele se esperava. André, Bidon, Rodrigo Garro, abaixo, os 3 muito maus. Muito. O Garro, mais um jogo ruim do Rodrigo Garro. Mais um jogo ruim do Breno Bidon. E aí quando você tem tantos caras maus, quando você tem um banco que entra Alan, que entra o estômago alto Matheus Pereira, que entra o Lingard, que o encanto Lingard já foi, acabou, não consegue jogar mais. O time não vai, o time não flui. E aí você facilita o time pro adversário. O Internacional foi merecedor da vitória no confronto, o Internacional foi merecedor da classificação, e resta ao Corinthians agora Libertadores e Campeonato Brasileiro. Resta ao Corinthians agora ao seu presidente tomar vergonha na cara e resolver o que vai ser do Memphis. O Memphis vai renovar com o Corinthians, então amanhã o Memphis tem que estar dentro do CT treinando. O Memphis não vai renovar com o Corinthians, então amanhã você tem que soltar a porra de uma nota e falar assim: nós não renovaremos com o Memphis. O que não dá é pra ficar novelinha Memphis, novelinha, e as coisas não andam. E o Corinthians precisa de um jogador pra fazer gol e tem que depender do Pedro Raul. E tem que depender do Guinegão. Então se o Memphis vai continuar, amanhã essa porra de uma caneta tem que estar no papel escrito assinatura Memphis Depay. E ele lá, Memphis Depay. Tantos anos de contrato. Fechado, contrato assinado. Se não, segue a vida, meu irmão. O que não dá é pra você precisar de um atacante e ter que ficar vendo o cara lá na arquibancada, olhando pro jogo, falando assim: eu tô aí, mano, os caras não querem renovar, então eu fico aqui. Puta que pariu, mano. Ser eliminado é ruim, mas ser eliminado por um time que nem o Internacional, que eu tenho certeza, mano, vai cair na próxima fase.
vai cair na próxima fase. Não sei quem vai pegar, vai cair na próxima fase. Mas o Corinthians foi incompetente e agora fica com as duas competições mais difíceis. O Brasileiro, pontos corridos. Diniz, não sei o que vai ser. E a Libertadores. A questão é, se no próximo mata-mata de Libertadores, por um acaso perder fora de casa e no jogo da volta adotar a mesma estratégia de hoje, já coloca mais uma eliminação na conta, porque assim, não vai dar não. Desse jeito, o Corinthians não vai longe na Libertadores. É isso, rapaziada. Muitos problemas. O Corinthians tá fora da Copa do Brasil, mano. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e vai, Corinthians.